Boa noite. Em Brasília, 19 horas. E eu quero pedir a sua ajuda na oração que fizer por ele, porque ele, tendo a direção do Espírito Santo, eu quero desafiar você, na igreja sede e nas filiais, durante todo esse ano, um envelope especial, você vai oferecer um aluguel seu. Um aluguel. Você paga aluguel? Pega esse aluguel, divide ele, um aluguel. E alguém pode dizer: pastor, eu estou morando de favor. em nome do Senhor Uma Jesus. semente de um aluguel para que o Senhor possa abrir a porta para eu ter a minha casa própria. Então você pode pegar esses R$500 e dividir. De frente para o altar, por favor. Um mês eu dou 50, outro mês eu dou 30. Você é que vai dizer. Mas num envelope especial, que a coisa tá feia pro meu lado. A minha Bíblia diz que Deus não recebe esse tipo de afronta e fica impune. Não permitiu que nós fizéssemos Quando isso. ele abre a porta, escuta alguém chamar ele pelo nome, ele vira e é alvejado com 3 tiros no peito. Eu queria estar lá no dia que descobriram o corpo dele. Ia tirar um pano de cima e ia dizer: me perdoe, John, mas esse primeiro tiro é em nome do Pai. Esse é em nome do Filho. E esse é em nome do Espírito Santo. Ninguém afronta Deus e sobrevive para A Fé que Costuma Falhar é um trabalho que estreou em 2018. Teve um processo longo, de 1 ano de processo criativo, e ele partiu sobretudo de uma coisa que incomodava muito a gente no núcleo arsênico, que a gente pode chamar de a bancada evangélica, que é esse pareamento de governo, Estado com religião e tudo que provém disso. Ele também, de certa maneira, é um eco de um outro trabalho mais antigo do núcleo, que chamava Coágula, que pegou como base de criação o Grande Inquisidor, do Dostoiévski. E lá a gente já começou a ter esse olhar mais crítico para a relação da religião com a autonomia do indivíduo de pensamento, de livre-arbítrio mesmo. É uma linguagem de dança atravessada por questões performáticas, pelo risco, e por questões teatrais. Mas essencialmente dança-teatro, mas existe suportes teatrais e suportes performáticos. Né? As filiais, durante todo esse ano, um envelope especial. Para que vocês se relacionem e para que vocês coloquem uma dramaturgia, a gente passa para o campo da ética. As tensões interpessoais, e aí entraria corpos masculinos, corpos femininos, corpos transgêneros, entende? Os conceitos, toda essa fisicalidade que a gente vai rotulando plasticamente, né? E aí a gente começa a fabricar os nossos índices. E por último, a camada de política, que é em que tempo e espaço e para quem este conjunto se aplica, se coloca, né? Então, assim, de dentro para fora, poética, estética, ética, política hoje. Política é esse acontecimento, né? Isso que aconteceu hoje. As pessoas o lugar que está, geográfico, histórico, político, temporal, né? As pessoas que vieram e o que vocês querem dizer para elas. Isso é uma ação política, né? Agora, pautar a leitura por qualquer critério é sempre reduzir. Né? Porque as pessoas não entendem que quando elas analisam, quando elas dão um nome ou quando elas acham alguma coisa, elas estão matando a obra e elas mesmas. Esse que é o problema. A gente fez uma temporada em Rio Preto, por exemplo, de 8 apresentações com o Fé. E todas as noites teve muita plateia.
Não é que estava toda noite lotado, várias delas estavam lotadas, mas nunca teve, tipo, meia dúzia de pessoas que se apresentam até meio chateado. Então, assim, chegar nesse limite moral, ou nesses limites morais, sejam quais forem, para pessoas diferentes, limites diferentes, atrai a pessoa. A pessoa, ela vai atrás de ver aquilo. Nem que seja porque ela ouviu falar, nem que seja porque ela ouviu falar e não concorda e acha um absurdo, e quer ir lá ver o que é aquilo. O único fenômeno que não dá para entender mesmo é quem não foi, não viu, ficou sabendo, viu uma foto talvez e começou a descrever coisas da cabeça dela sobre aquilo. Sem se atentar que quando você fala, por exemplo, de uma peça que tem nudez, sem ter visto a nudez, você está falando mais de você sobre a nudez, sobre o que você pensa da nudez, do que a peça em si, né? Então, se aquilo é atroz para você, é porque você é atroz sobre isso. Se aquilo é sexual para você, é porque você é sexual sobre isso. Se você tem uma obra, você tem um espetáculo, uma obra, ninguém vai lá e te obriga a você ir lá assistir, ninguém vai lá, te pega na sua casa, você vai se você quiser. E eu acho que talvez nesses tempos sombrios, que já está virando até um clichê, né, falar tempos sombrios, seja necessário mesmo esse confronto, para que quem for... E aquela coisa, se você também vai e não está curtindo, você levanta e vai embora. É tão simples, na minha cabeça as coisas são tão simples, você não é obrigado a gostar de tudo. Mas você deveria, as pessoas deveriam ter na cabeça de pelo menos se experimentar, se deixar levar para chegar à conclusão de alguma coisa, né? Porque não é possível que você veja uma bunda empinada com um fio dental num outdoor e fique tranquilo, e uma atriz canu em cena te dê surto. Então acho que tem um lapso de comunicação aí, né? Porque como alguém que não viu comenta? Não faz sentido em nenhum lugar da história do mundo, da história da comunicação, nem da arte, nem da cultura. Se você viu, você comenta. Quem não viu, cale-se. O corpo nu causa tanto terror porque a igreja impôs, né, esse terror ao que é o natural. Então nós vivemos uma herança do que se diz proibido, que é muito pesado para nós. Ser um país laico, onde existe uma bancada evangélica, isso já é surreal, e que utiliza com base moral, pouquíssimamente científica, se utiliza de uma base moral pouco científica para agir, para pensar, né? Isso, gente, 2019, né? É gritante, é absurdo e se fortalece. Na verdade, essa onda conservadora, não é que ela voltou, ela sempre esteve aí, né? Mas ela sempre esteve também de uma forma maquiada, velada, né? Eu acho que agora uma boa parte da sociedade se sente representada, então ela só precisava dessa representação para poder dar vazão a uma hipocrisia que estava disfarçada, maquiada, né? E maquiada por uma palavra, inclusive, que é horrível, que é a palavra tolerância, né? Como se a gente precisasse ser tolerado, a nossa arte precisa ser tolerada, os desejos precisam ser tolerância, né? Então, tolerância eu acho também uma palavra muito feia, muito forte. O que precisa se existir é respeito e acesso à informação, né? E a partir do momento que perdeu o respeito, perdeu tudo. Então, eu acho que tá tudo um pouquinho ali no mesmo saquinho, né? Faz parte disso. Então, o preconceito geralmente vem de falta de informação ou de ignorância. O núcleo arsênico tem um pressuposto de promover pesquisa antes de promover produção de conteúdo artístico, por mais que a pesquisa sempre chegue num objeto artístico.
E a gente acredita, ou pelo menos eu acredito, que se é para delimitar uma função da arte, hoje, eu acho que ela não tem como fugir de uma função de combate e de atrito e de promoção de enfrentamentos para quem decide assistir uma peça de teatro, de dança-teatro. A arte sempre teve, historicamente, esse lugar de tirar as pessoas de uma zona de conforto e de fazê-las experimentarem limites morais que até então elas não experimentam no cotidiano delas, nem que seja numa fruição estética. E hoje, mais do que nunca, isso se torna necessário para que eu possa viver, por exemplo, ou vivenciar, ou ter a catarse de uma violência ou uma realidade que não é a minha, sem precisar me inserir nessa realidade ou me inserir nessa violência. Tomar consciência de que isso acontece no mundo de maneira humana, de maneira poética. Eu não precisar viver de notícia de jornal e de tragédia real, né? O que a gente vai passar com um espetáculo que questiona a fé, né? Nem questiona, eu acho que é isso, né? É um lugar de livre pensamento, é a fé de cada um, são os nossos questionamentos postos ali. Algumas pessoas se identificam, outras não. Mas por que a gente não pode falar? Por que a gente não pode comunicar isso? O que eu me pergunto é, dado a coragem em fazer a peça, qual que é a coragem em comprar a briga e ir até as últimas consequências com ela? Isso para mim é a pergunta central. Se a gente tem isso claro, a gente sabe ponderar se é ali que a gente quer estar ou não. Eu acho que vai chegar um momento que vai ser inevitável estar ali. A gente vai ter que achar mecanismos, metáforas, questões simbólicas que consigam contornar, inclusive essa pseudo-inteligência de curadores e políticos, secretários de cultura que não vão querer pautar mais a peça, mas também saber que isso já acontece, já vinha acontecendo e vai continuar a acontecer, porque moramos em um país que tem sim quem é a sua religião mais institucionalizada, qual que é o seu viés racial predominante. Então sabemos que algumas pessoas já passaram por isso. Para mim, às vezes, fazer uma peça com esse perfil é fazer uma homenagem a esses grandes lutadores e grandes mestres que se colocam ainda como artistas, tentando continuar essa trajetória, porque não tem outra maneira de fazer. Essa é a sua vida, esse é o ofício, e é por esse instrumento que ele vai lutar contra uma realidade que não está de acordo com o que a gente imagina como adequada, minimamente adequada. Então a nossa luta agora ela é triplicada, porque não é só lutar mais pela falta de incentivo ou pela ausência de programas públicos de política cultural, que de uma certa forma veio massacrando o universo da arte e da cultura. Agora a gente tem que continuar lutando com isso e mais ainda continuar lutando por um pensamento que a todo momento venha a negar o valor da arte, o valor dessa expressão. Acho que realmente, primeiro que a função da arte é provocar, desestabilizar a recepção para que as pessoas se manifestem e se repensem, e aí você se coloca no centro de um problema que eu acho ok. Né? Artistas têm esse perfil, né? Artista, ele acaba se colocando num lugar de fricção, né? E ele acaba sendo atacado simplesmente porque está sempre tentando dar um passo a mais no seu próprio sentido de humanidade, que quando coincide com a humanidade de todo mundo é isso. Então é necessário as pessoas terem uma ideia, pelo menos. Talvez nunca foi tão necessário as pessoas terem ideia de que o ofício artístico ele é tão complexo, exige tanto estudo, ou até mais, porque existem estudos profissionais que você não precisa se auto-investigar, né? Mas o artístico não tem como você passar por ele impune. Você vai se enfrentar em qualquer processo criativo. Então, as pessoas têm que ter essa ideia de que o ofício artístico ele é tão importante e necessário para a sociedade quanto qualquer outro ofício, né? Ele pode não ser aqueles ofícios de guerra, né? Aqueles ofícios de sobrevivência, porque na guerra você precisa de engenheiro, médico, advogado, para depois do que você fez de cagada na guerra. Então existe uma meia dúzia de ofícios de sobrevivência. A arte é um ofício de vivência. A necessidade da arte é proporcionar vida, não sobrevida. Não é se defender
da morte, é proporcionar a vida. Então acho que é necessário bater nessa tecla, porque estão querendo fingir que não é necessário. Porque eles querem é totalmente não necessário, né? A gente tem que estar vivo e tem que estar falando a que viemos. Eu acho que eu não aguento mais andar para trás, sabe? Não aguento mais ver as coisas nesse momento, nesse dia. A minha percepção é ver que as coisas estão indo para trás, nas nossas conquistas, sabe? Eu não aguento mais ver as coisas irem para trás. Já estava na hora da gente caminhar para frente, sabe? Eu não aguento mais estar só e isso me faz estar junto. Então eu não aguento mais ver uma tragédia, me autoconsolar em casa e não ter estratégia ou perspectiva de atuação, isso me faz me organizar politicamente. Eu não aguento mais reclamar da minha solidão, sendo que eu posso trabalhar as minhas relações de afeto e amor de uma maneira muito mais responsável com quem eu quero estar junto. Então, o não aguento mais, na verdade, para mim é só um motivo de poder aguentar coisas que me fazem bem. Acho que eu não aguento mais a censura pelo meu corpo feminino, pelo meu corpo feminino gordo, pelo meu corpo feminino gordo e bissexual. Não só pelo meu corpo, pelo corpo das outras manas, né, das monas, todas. O que eu não aguento mais é o vazio das relações, né? Porque isso, de uma certa forma, vai distanciando não só o indivíduo da sua relação afetiva, mas vai construindo uma falsa ideia de autossuficiência. O não aguentar mais de muitas mulheres que eu conheço no dia a dia, que eu ouço esse tipo de frase que tem no texto, que não aguenta mais passar por essas situações diárias de abusos mil, da falta de visibilidade para a mulher. Eu acho que o que eu não aguento mais é essa culpa cristã das coisas. Digo cristã porque todo mundo é cristão passivo, né? Mesmo que não seja hoje em dia, já foi. Mas é essa culpa cristã das coisas, essa culpa que é incutida na gente desde criancinha, que a gente não consegue se livrar dela, nem que a gente queira, né? Que gera milhares de coisas que são extremamente cruéis, mas de tão cotidianas não são percebidas. Então, eu não aguento mais um trabalhador trabalhar uma carga horária exaustiva, perseguindo uma meritocracia ou uma grande ideia de negócio e não ter como manter uma família dignamente e ainda se sentir culpado por isso. Entendeu? Esse mecanismo eu não aguento mais. Não que eu consiga fugir dele, não que eu consiga não sentir culpa, mas das coisas. Mas eu não aguento mais ver isso em todo lugar. Eu não conheço uma pessoa hoje que não sinta culpa ou remorsinho em algum momento do dia. A culpa pra gente é cotidiana. A gente devia não estar aguentando mais todo mundo.